Bom, Mauro, agora falando das suas paixões, né? Você já falou bastante de futebol, do Palmeiras, enfim. E além das suas milhares de obras aí, biografias, inclusive uma delas do Nazi, que está envolvido com a música, né? Do Ira. E a gente sabe que você é apaixonado pela música, e se tivesse que escolher uma trilha sonora da sua vida, qual seria? Essa é fácil responder, embora seja longa, né? Entre todas as minhas loucuras que eu faço de música e tal, uma que eu fiz das poucas férias que eu tive nos últimos anos, eu tive 5 dias de férias em 2021. Aí eu resolvi nessas férias também meio que trabalhar a cabeça, não tem jeito. Trabalhar não, usar a cabeça, né? E eu fiz um projeto que eu tinha pensado antes e eu consegui desenvolver nesses dias de férias fora, que chama o projeto One Day in Your Life. É uma música de 1975 do Michael Jackson, para mim é uma favorita dele, uma música romântica e tal. E aí ela começa One Day in Your Life e aí fala sobre outras coisas. Então eu pensei, quando ouvindo uma música, eu falei, cara, e se eu só tivesse na vida, no meu último dia ou nos meus últimos dias, sei lá, eu fosse obrigado a ouvir a mesma trilha o dia todo? Eu falei, por que não fazer essa trilha, né? E foi o que eu fiz. São 6 playlists de 6 vezes 4, deixa eu casar aqui, 24 horas, isso. São 6 playlists que dão 24 horas, né? Porque é uma playlist de 24 horas, mas eu resolvi dividir em capítulos, One Day in Your Life, e que ela contempla da meia-noite à meia-noite músicas que representam o que eu gosto, de gente que eu gosto, momentos da minha vida. E eu tenho um gosto muito eclético. Algumas coisas para questão de respeito ou desrespeito não vou citar, alguns gêneros musicais eu não gosto, lamentavelmente muitos que fazem sucesso ultimamente, mas enfim. Mas assim, desde ópera que eu gosto, música italiana que eu amo, MPB, bossa nova, blues, rock, basicamente. Restart. Né? Restart, sem dúvida. E aí eu coloco 24 horas de música. E por exemplo, às 3h30 da manhã eu vou ouvir Iron Maiden. Então, 3h30 da manhã tem um Caruso, por exemplo, cantando Mapari. Então, as músicas, o único sacrifício, a única ordem que eu botei, tem que ser em ordem, para que elas combinem com o horário do dia que elas vão tocar. Elas não podem ser músicas iguais, eu não posso ouvir, por exemplo, que eu amo, Your Song, do Elton John, não posso ouvir 1 da manhã e às 11h30 da noite. Não, elas não podem ser repetidas. Pode, por exemplo, no caso específico do Your Song, ter a versão do Billy Paul com a versão do Discotheque e a versão original de 69 do Elton John. Mas elas têm que ter uma lógica. E claro, eu posso repetir artistas, que alguns artistas, tipo Tony Bennett, que eu sou apaixonado, para mim o maior cantor que tem bastante. Mas são músicas que me lembrem de momentos da minha vida. Então essa é a trilha da minha vida, são 24 horas. Mas se você falar uma música só, eu ainda vou ficar na dúvida entre Mondo, que é uma do Jimmy Fontana com arranjo do Ennio Morricone, de 65, que eu cresci ouvindo música italiana, era o que eu cresci, então para mim é muito forte, é uma música belíssima, é o videoclipe que eu fiz mais bonito que o da Itália, foi campeão em 2006, lamentavelmente eu não tenho essa música, fiz com o Marcelo lá do Band Esportes pro Betting Bank, ele fez uma versão em cima do que a Itália havia sofrido até ganhar a Copa 2006 com o Il Mondo, que abriu o mundo, né? E essa seria a música popular que eu mais gosto, Il Mondo. E o Rock and Roll, eu tive a felicidade de ver há pouco, mas numa versão diferente, mais soturna, mas ao mesmo tempo belíssima. A minha maior música da história do rock é Comfortably Numb, do The Wall, do Pink Floyd, sobretudo pelos 2 solos absurdos do David Gilmour. E a música do Roger Waters, mas enfim, dessa dupla maravilhosa que se detesta, não é pena. Mas enfim, a minha maior música para mim da história do rock, o maior álbum para mim, até que são 26 músicas, as 26 eu amo, que é o The Wall, do Pink Floyd. É a banda que você mais gosta? Pode até ser, mas eu cresci junto, digamos assim, com o U2 me pega muito, né? With or Without You é a minha música, digamos, adolescente, já não era mais um adolescente, mas me pega. E o One é a minha música adulta. Né? E quando eu as ouvi no estádio, as duas eu derreti. Né? Fazendo o show que mais me impressionou na vida foi o The Wall no Morumbi 2011, do Pink Floyd, do Roger Waters. Isso eu tenho até a minha estatística sobre essas coisas. Eu me arrepiei 33 vezes e chorei 22 vezes. Eu não durante esses momentos. Eu fico contando mentalmente. Me arrepiei, chorei, me arrepiei. Assim, a música pra mim é muito alucinante. Então, assim, dentro do que dá pra responder objetivamente é isso. Il Mondo, porque me pega pela infância, e Comfortably Numb. Aí no mata-mata, qual que você escolhe? Eu vou escolher Comfortably Numb porque Il Mondo, quando ela foi lançada, eu não tinha nascido. Comfortably Numb não tinha nascido. Então ela que me pega mais, Comfortably Numb.
E aí outra paixão sua, além da música, do futebol, enfim, é escrever, Sim, né? Então, conta aí pra gente brevemente como funciona esse seu processo criativo. é interessante. É minha paixão, não. É algo que eu faço muito, faço. É algo que eu gosto do que eu faço. Eu confesso que nos últimos anos eu gosto mais do que eu gostava há um tempo atrás. Para mim era super dolorido. Quando eu tinha coluna diária, em 1990, no diário, na Folha da Tarde, que em 99 virou agora São Paulo, é, esse ofício de escrever todo dia, o mesmo espaço dele que acabasse às 6 da tarde, todo mundo tinha rodado um pouco mais cedo, mas às 6 da tarde tinha que estar pronta a coluna. É um exercício literalmente diário e cansativo. Eu dizia, naquele momento, eram 7 textos para o Folha da Tarde, depois, agora São Paulo, a partir de 99. Eu escrevi lá de 1990 até 2006, quando eu fui para o Diário Lance escrever minha coluna, que não era diário. De cada 7 textos, 5 ok, um bom e o outro entre ótimo e um razoável. Mas tinha que estar às 6 da tarde escrito e vai pelos ares. Quando eu começo a escrever blog a partir de 2006, aí eu escrevi muito, textinho, mas enfim, isso começa a mudar, porque assim, eu tinha que entregar, mas de repente um texto maior, um texto menor, 8 postagens, 2, eventualmente eu não tinha uma postagem por dia, começou a mudar. Mas com as redes sociais eu comecei a escrever muito, não só sobre futebol, sobre política, música, e comecei a ter um pouco até que não é só do futebol. E aí mudou um pouco, mas eu acho que eu melhorei, até porque a partir de 2003, exatamente agora, eu estou completando 20 anos que eu publico livros, já são 23. Um do Zico vão ser 24. E outros livros que eu estou escrevendo vão ser mais. Eu realmente sei que escrevo bem, escrevo muitas vezes, escrevo muito de tamanho, né? Eu sou rei do textão, eu gosto de escrever pouco, tal, eu escrevo. De uma maneira bem pessoal, eu fico muito feliz que tem muita gente que assumidamente se inspira nos meus textos, escreve parecido, gente que eu estou começando a trabalhar com eles, porque eu quero ter, não pupilos, mas gente que trabalha comigo, que tem a ver, inclusive desses livros, quase todos são parcerias. Então tem gente, eu dou o texto final, a redação final, mas muita gente escreve comigo, e eu fico muito feliz de muita gente muito boa escrever comigo também, ou se inspirar no meu texto. Né? Agora, como é que é o meu processo criativo? Não tem hora, é qualquer hora. Por isso que eu estou, inclusive, nesse exato momento, consertando meu celular, porque hoje eu escrevo quase tudo no celular. Por exemplo, o livro do Zico, eu escrevi 98% dele no celular. No trânsito, no Uber, aqui na loja onde eu estou mesmo, escrevi, em casa, no escritório, no jardim, uma vez também na piscina, então um calor desgraçado, eu botei aqui, escrevi, na cama. Quando você trabalha muito, trabalha. Como é que você aproveita? Porque às vezes eu estou trabalhando deitado na cama. Adoro. E escrevo no banheiro. Já acontece tudo, me vem a ideia, puta, agora, um dos capítulos do Zico eu escrevi no trono mesmo, com todo respeito, que me veio a ideia, me veio, escrevi. Assim, como qualquer processo criativo, tem que ser na hora, cara. E quando não sei. Por exemplo, tem uma época que eu estava fazendo 2 livros que eu tinha que entregar com um comitante. Um desses. Mas os 2 coincidem de fora. A Era de Nazi e o Nunca Fui Cérebro de São Marcos. Eu escrevi, esse é um livro muito denso, histórias muito densas, esse aqui é o livro mais de São Marcos, né? Eu estava escrevendo isso aqui, travava, eu ia para esse aqui. Travava aqui, eu estava pensando, então foi ótimo. Processo criativo muito bom. E calhou do momento que eu estava escrevendo, eu estava me separando da mãe dos meus filhos, e sobretudo dos meus filhos. E principalmente o do Nazi me ajudou muito, porque ele tem várias histórias de briga, separação e tal. Então, assim, os livros também são catarses, são terapias para mim. Né? E você escrever em terceira pessoa uma biografia, ou uma autobiografia, ou história do meu time, ou do time dos adversários, cara, é fascinante. Eu, se pudesse, largava tudo só para escrever livro. Caramba. Eu adoro escrever. Mas, de novo, você gosta do que você escreve? Não, eu sou muito exigente. Aliás, é um problema até terapêutico. Eu não consigo me ver, não consigo me ler, não consigo me ouvir. Mas ver programa de TV, da TVT, da SBT, na Rádio Bandeirantes que tem imagem no YouTube, como tinha também quando eu trabalhava na Jovem Pan, você meio que vai para os ares, não tem jeito. Né? Rádio, a mesma coisa. Agora, texto não. Você, seja qual for o texto, você escreve, reescreve. No Instagram eu posso consertar um texto. No meu blog eu posso ir lá, nos meus blogs, hoje 5, eu posso ir lá e edito. Aqui, o que eu faço? Está publicado, foi pelos ares. Então, ler, quer dizer, escrever é ler. É uma frase que eu acho que comecei a usar semana passada. O que é para você escrever? É ler, reler, treler.
Eu escrevo muito rápido. Eu consigo fazer coisas, por exemplo, esse livro aqui, chama, a biografia do Neymar, a autobiografia do Neymar, eu escrevi em 3 semanas. O livro de 500 páginas do Palmeiras, eu escrevi em 3 meses. O livro do Palmeiras campeão do N, eu escrevi em 3 semanas. Eu escrevo muito rápido. Graças a Deus, com os parceiros também, eu escrevo muito rápido. Todos esses com parceiros. Se fala muito rápido, eu escrevo muito rápido. Então é um processo que sai rápido. Como é que é? Não sei, mas eu faço. E escrevo ouvindo música. O livro do Centenário do Palmeiras eu escrevia durante o Central Fox. Comentava do Botafogo, do Manchester City, acabava de comentar, ia para o Zé Renato Maurício Prado do Rio, eu na redação da Fox de São Paulo, e voltava. O Palmeiras, 1949 e tal, voltava e me chamava. Eu estou fazendo um jogo, estou escrevendo um livro. E consigo meio que faz as coisas, é o meu TDAH que leva a isso. Mas o meu processo não tem processo. Qual é o meu método? Não tem método, eu saio escrevendo. E eu gosto de fazer, como eu sou versátil, faço muitas coisas, o meu jeito de escrever, embora tenha um jeitão que você fala, é um texto mal, mas ele tem várias características também. Às vezes tem humor, às vezes é bastante piegas, porque o romantismo é piegas, e você vai fazendo. Mas assim, a dica que eu posso dar é o seguinte: para você escrever, você tem que saber ler. Leia tudo. E para você poder escrever, escreva, leia, releia, preleia. Quanto mais você lê, mais você vai escrever. Entendi. E aí, rapidinho, um top 4 das suas paixões. Né? É um desafio pra você, Bom. top 4. Entre futebol, escrita, música e o jornalismo. Certamente não. Eu já ia falar, vamos começar do quarto. O jornalismo, porque o jornalismo vem de tudo que veio dessas paixões. Escrever, porque dói, ainda hoje. Aí estou ficando entre futebol e música. Em segundo lugar, futebol. Em primeiro lugar, música. Me surpreendeu. Mas, porra, você gosta mais de futebol e de música? Sim. Mas, porra. Mas aí eu vou encontrar senso como eu sou e como as pessoas de modo geral são. Tá aqui o Evair, tá aqui o Bono, tá pegado? Bono e o Evair. Quantas vezes o Bonovox me fez ser campeão paulista fazendo gol no Corinthians? Eu gosto mais de música do que de futebol, até porque música eu consigo agregar aos meus amores, embora o futebol me agrega, né? Eu também, a mãe dos meus filhos era palmeirense, mas era Lati. A Silvana, minha mulher, hoje é muito palmeirense, como a filha dela é muito palmeirense, como são das filhas da minha família, graças a Deus. Eu tive um relacionamento que nem começou, poderia ter começado há muito tempo atrás, porque ela era muito corintiana. Nem rolou, meio barato, porque ela é casada com um cara que é mais palmeirense do que eu. Eles têm 4 filhos, que os 4 são corintianos, graças a Deus, que nunca teve 4, porque ainda mais de ser jornalista, você não consegue estar sempre ao lado dos filhos, tal, eu perdi meus filhos, eu perdi mesmo, eu ia vender os 4 filhos. Mas enfim, mas eu vou dizer, embora o Bonovox nunca tenha sido campeão paulista fazendo gol no Corinthians, o Bono me faz ganhar minha vida, me emocionar de uma maneira. Não, o Palmeiras me emociona mais. Cara, eu não sei, Murbet, eu não sei, mas falando sério. Tudo bem. A música me vai para qualquer lugar. Palmeiras também vai. Não é difícil, mas vai. Música. Ok. É o que eu mais gosto. Mas quem eu mais gosto é o Palmeiras. Tá, então é verdade. Qual foi o quinto? Vai. Jornalismo, vai. Top 5. Jornalismo em quinto. Escrever em quarto. Futebol terceiro. Fazendo assim. Futebol terceiro, música é o segundo e Palmeiras em quarto. Justo. Coração de mãe, sempre mais. Palmeiras, música, futebol, escrever e jornalismo. Perfeito. E não precisa nem dizer família, que a família é mais de tudo. Não, por acaso é a família Palmeiras. E aí, na sua carreira jornalística, enfim, a gente já citou muito aqui, ser filho do Joelmir, tem 19 prêmios como Nix, ACESP, cobriu Copa, Liga dos Campeões, passou por grandes veículos. Será 3, terceira divisão, tudo. Futebol feminino, futsal, futebol. Então a gente pode dizer que você zerou o jornalismo? Cara, é muito legal e eu me sinto um pouquinho velho, mas não é culpa de vocês. Os meus pais que me fizeram nascer assim, 17 anos. Mas assim, o pessoal fala, pô, o que falta você fazer? Eu queria fazer um livro, já são 23, estou escrevendo outros 10. Não tinha pretensão de fazer um documentário, já são 4 e mais um monte que eu estou preparando. Curador do Museu Pelé, jamais teve essa pretensão. Curador do Museu da Seleção Brasileira, nem por sonho. Comentar desde 2010 videogame, não era nem isso que nem tinha. Mas é o que define a minha vida. O que você planeja, o que você sonha? Nada. O melhor sonho é aquele que a gente nem pensa. Eu vou lá e vou metendo. Onde estamos? Na Retrogol Arena, uma loja de camisa retrô com sócios queridíssimos, com a minha mulher trabalhando junto, com a minha filha e meus filhos ajudando. Que imaginaria ser tão gostoso. Então tudo que eu faço, eu vou lá e faço.
Né? Não penso. É porque assim, Eu só penso o que falo. você Um monte de coisa. faz tudo, né? Mano, é workaholic, enfim. Total. E aliás, isso que eu ia falar. Eu tenho batido muito. Eu não sou workaholic, eu sou worklover. Workaholic. Eu sou Tá apaixonado escrito. por trabalho. O workaholic é o cara que é doido. Não, faço de boa não trabalhar. Não posso. Mas assim, eu sou apaixonado. Não me dói não trabalhar. Me dói ficar ausente da família. E meu hobby é minha família. Mas assim, de boa. Eu não vou dizer, nunca gozarei, porque eu sou competitivo comigo mesmo. Eu me cobro muito, eu me exijo muito. Eu quero sempre mais, mas não me dói se eu não consigo. Porque o meu prazer é o fazer. É a tal da jornada, não é chegar lá. É fazer. E o que falta você fazer? Porque você faz tanta coisa. É comentarista de game, tudo que você citou, e crítica Canal musical, agora no YouTube também. curso de técnica, curso de arbitragem, direito. Fazendo curso, como eu estou acabando no futebol interativo, Que vai ter falta? academia de craques. Cara, a princípio não falta nada, mas isso se não falta nada, aí que vai me fazer faltar e eu vou procurar mais alguma coisa. É fazer melhor a loja, fazer melhor meu texto, fazer melhor meus vídeos, fazer melhor meus documentários, contar mais histórias, agregar. Por exemplo, a coisa que falta, é um projeto que eu já tenho há anos, trazer, também faço uma vez por mês um tour na Allianz Parque, trazer pessoas com doença de Alzheimer para que elas possam ter essas vivências de futebol. Eu já faço um pouquinho, mas eu quero fazer uma coisa mais organizada. Como eu queria me aproximar ainda mais dos autistas alviveiros, corintianos, palmeirenses, com a Silvia Greco, secretária municipal, eu quero fazer mais, trabalhar isso mais. Trazer mais gente para o futebol. E abraçar essas pessoas que por alguma dificuldade não conseguem ir nos estádios. É o que eu faço esporadicamente, mas eu quero fazer mais organizadamente. Não, perfeito. Realmente. E, inclusive, o que falta, assim, temos uma sugestão. Na verdade, a gente matutando aqui o que falta você fazer. Como você tem curso de tudo, arbitragem, técnico, né? Nesses rumores aí, se o Abel for para a Arábia, poderia pintar um Mauro Betti no palestra? Cara, isso é uma coisa muito legal. Uma frase pegando do Groucho Marx, né? Eu não entraria de sócio num clube que me aceitasse de sócio. Assim, um clube que me convidasse para ser treinador ou dirigente, não mesmo. Agora, recentemente, saiu um boato de que a Portuguesa talvez fizesse um convite para que eu trabalhasse no departamento de futebol. Primeiro, foi muito honrado, nunca chegou esse convite, não sei se teve esse tal, não sei de onde surgiu. Aliás, eu queria só citar de novo um dos livros que eu mais gosto na minha vida, é o livro do Centenário da Portuguesa, Balanço Cultural, porque não é o meu clube, eu assinei junto com os torcedores da Luz um livro bárbaro e durante a pandemia. Foi um livro muito legal, de muito carinho que eu fiz. Mas eu não teria essa capacidade e competência. Lá na época da Parmalat, chegou-se a cogitar um nome entre tantos, graças a Deus, no meio o convite, que eu não aceitaria porque eu não tenho a menor competência de organizar nada. Eu faço um monte de coisa, mas administrar, sobretudo, chefiar, não. Nem meus alunos eu consigo chefiar, nem meus 2 filhos e meus 3 enteados, meus filhotes eu consigo. Eu sou uma bagunça, eu sou um dos reis do TDAH, no que há de pior, transtorno Davidson de atenção com a hiperatividade, que é o nome correto do TDAH. Mas eu não tenho a menor capacidade mesmo. E isso, pelo menos, eu tenho um mínimo de autocrítica. Eu fui goleiro de praticamente tudo, fora hockey. Todos os esportes que tem goleiro eu fui, até de polo aquático. E não era mau goleiro. Eu sou grande, eu sou desajeitado, tenho os braços largos, eu sempre tenho uma certa visão de jogo, embora tenha visão limitada, agora eu glaucoma, um monte de coisa e tal. Mas eu tenho um bom tempo de reação, até porque eu fico derrubando tudo. Então eu derrubo um café, então eu tenho rapidamente um tempo de reação. Então acho que eu desenvolvi a técnica por causa disso. Mas enfim, sou profundamente desajeitado, então não dá. Então, eu tenho essa mínima de autocrítica. Eu nunca fui um jogador frustrado, como alguns colegas meus, não é que são frustrados, mas tentaram ser jogadores, enfim, cada um com a sua. A única coisa que eu sou frustrado é não saber cantar e tocar nenhum instrumento. Mas ao mesmo tempo eu percebi, falta de tempo, imagina, eu não consigo ouvir tudo que eu gostaria de estar ouvindo, imagina se eu vou ficar me ouvindo, tentando tocar baixo ou gaita. Não, melhor ficar quieto, ouvir quem sabe. Então assim, eu nunca teria essa pretensão nem essa capacidade, né? Mas se viesse um convite maravilhoso, graças a Deus, por felicidade, por trabalho, sobretudo da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, de todo mundo, e ter uma condição financeira legal, acima da média, tá? Não precisaria de uma puta proposta para fazer outra coisa. Eu me desafio, gosto de me desafiar, mas eu tenho mínima noção de limites. Eu não teria capacidade para ser dirigente, muito menos treinador, não teria para ser goleiro. Uhum. E é isso. Bom, chegamos na reta final assim. E aí, só mais 2 perguntinhas, mano. Primeiro, você é um cara que escreveu biografia de todo mundo, Neymar, enfim, agora do Zico.
Quando sai a sua autobiografia? Então, cara, é muito legal. Eu tenho um projeto também no TCC, já tive alguns TCCs de vídeo, documentário, que muito me honra, né? Esse momento Cambotina aqui também, o meu maior prêmio é quando muitos, dá pra dizer que muitos colegas falam, pô, eu sou jornalista por sua causa. Isso é um bom prêmio que eu tenho. Graças a Deus não são poucos. Desculpa esse momento Cambotina, mas eu queria, aliás, vou fazer um curso em breve, e vai ter depoimentos de todos esses casos que eu sei de pessoas que são assim, que eu quero, que para mim já é minha biografia. Você inspirar uma pessoa a ponto dela virar jornalista e falar, às vezes, em alguns casos, sim, não é só por minha causa, tem outros colegas também, mas em alguns casos específicos, palavras deles é por minha causa. Isso é o maior prêmio, é a maior responsabilidade que eu tenho. Tem até um caso da dentista dos meus filhos, que ela quase virou jornalista por minha causa, mas a família inteira da dentista, ela continua sendo, mas ela falou, por você eu quase virei jornalista, numa palestra que eu vi você dar, pela paixão que você tem pelo jornalismo. Então eu fico também muito envaidecido. Mas assim, até a biografia do meu pai, muito bem escrita pelo professor Divaldo, eu não quis escrever, porque é muito próximo. Né? E a minha, não, eu até estou trabalhando para o verbete da minha Wikipédia ser atualizado, porque tem umas coisas lá que não são bem assim, e nada contra, por exemplo, mesmo, gente, por favor, mas por exemplo, eu não sou judeu, como está na Wikipédia. Meu irmão é casado com uma judia, mas eu não sou judeu. E mesmo se fosse, não tem problema, a única coisa que é assim, Malbete é corintiano, e não é eu, só para dizer que eu não sou, mas enfim. Então assim, só falta botar que eu gosto de pizza portuguesa, isso é um absurdo, mas enfim. Assim, eu não tenho condição de escrever minha autobiografia, nem muito menos que alguém. Então acho que eu agradeço quem está fazendo, por exemplo, a minha biografia e tal, mas assim, eu não escreveria, não teria essa condição, não teria um distanciamento ideal, mas eu queria aproveitar o maior biógrafo do Brasil, que é o Rui Castro, que uma vez meteu o pau num livro meu, não necessariamente em mim, mas ele meteu o pau, que é exatamente a autobiografia do Neymar pai e Neymar filho, que eu e Ivan Moraes escrevemos em 3 semanas. E o que não coloca mérito, mas eu vou ter falar como a gente trabalhou, se esforçou para isso. E ele fala, não, autobiografia, biografado bom e biografado morto. É fácil pra caralho falar isso. Sim, não vai ter outro lado. Mas é muito mais complexo que você escrever. Bom, o cara não tem história. Cara, todo mundo tem história. Eu tenho história, você tem história, todo mundo tem história. Se vai ter que vender 1 bilhão de livros, de ser uma baita autobiografia, como por exemplo do André Agassi, que é uma das que eu mais gosto, talvez a que eu mais gosto, ok, mas se não vai, não tem, cada um tem sua história. E é fundamental respeitar. Não pode lançar tudo. Pode lançar tudo. Eu tenho um amigo meu querido, está fazendo a biografia de um outro amigo meu querido, que eu nem sei se era o caso que deveria virar, mas tá valendo, cara. Tá valendo, sabe? Então, assim, eu não tenho condição de escrever a mim mesmo. Eu posso escrever como. No fundo, quase todos. E eu tenho um estilo também muito autoral, no sentido de que eu conto histórias minhas também. Você pegar uns textos meus já é quase uma autobiografia. Sim. Mas a minha não vai sair, não. Pelo menos por mim não vai sair. E aí, pra finalizar, te propor mais um desafio pra encerrar o nosso projeto. Então, faz de conta que você vai escrever uma biografia sua. Tá. Como você escreveria o seu pós-fácil? Meu pós-fácil, muito boa. Aliás, agradecer primeiro o carinho que vocês tiveram, a atenção e as perguntas excelentes. Muitas eu nunca tinha respondido, ou nem pensar e vou pensar mesmo. Como raro. Meu pós-fácil, quase que é meu texto da lápide, tá? Não quero pensar na lápide, mas enfim, pós-fácil. Bom, então eu vou escrever também, eu vou dar umas ideias aqui, confesso, do primeiro, mas assim eu tenho uma rapidez mental para lembrar. Bom, tipo assim, se você chegou até aqui, obrigado. Aliás, se você comprou esse livro, mais obrigado ainda. Se você ganhou esse livro e leu, muito obrigado, porque eu teria usado como peso, alguma coisa tal, teria dado para o inimigo e tal. Mas já que você chegou aqui, e o pós-fácil é meu, e a história é minha, ou da minha vida, né? Eu queria dizer que eu brinco, até para quem não gosta, às vezes eu respondo, quando alguém vem me detonar numa rede social, alguma coisa, eu falo, cara, seja feliz, não arde, né? Não ardeu, doeu, mas às vezes doeu. Mas eu sou tão sortudo, sou tão feliz e tanto trabalhei pela sorte, que eu espero que quando você estiver lendo ou fazendo a sua biografia, você possa chegar num pós-fácil e falar, cara, ainda é um livro aberto. Se isso aqui é um livro físico, vai ter volume 2. Se isso aqui é um e-book, a gente vai ter um jeito de ter novas páginas. Até se não forem boas. Mas assim,
Seja feliz. Não arte. Busque sempre a melhor versão possível dos fatos, como jornalista e como pessoa. Suba em cima do muro para ver os vários lados da questão. E torça, jamais distorça. Abrace os seus, até os que você não conhece. Isso é na hora do gol, é na hora da vida. Né? Não por acaso o gol chama a meta, e a meta de vida é um gol. Aí eu, pegando a observação do inglês, passando para o português, é uma frase que eu gostei que eu acabei de fazer agora. Mas enfim, como esse pós-fácil está sendo escrito ao vivo, e eu não consigo escrever sem estar olhando, é até engraçado. Eu até aprendi hoje, até por conta de estar guiando e escrevendo, eu dito o texto enquanto estou no trânsito. Né? Depois eu dou a edição, porque às vezes eu falo muito rápido, a minha dicção não é boa, não sai legal. Mas enfim, esse pós-fácil é para você, mas na verdade é para mim. Quando a gente escreve, a gente lê. E quando a gente escreve para as outras pessoas, a gente é meio prepotente, meio egoísta, meio ególatra, meio individualista, a gente está escrevendo para nós mesmos. Mas se a gente pensasse mais nos outros do que na gente, a gente não precisaria fazer um livro da gente. A gente faria o livro da gente, de todos nós. Então, obrigado por ter comprado esse livro, mas saiba sempre que o autor recebe muito pouco pelo livro. 10%, 12%, às vezes, como é meu livro, talvez eu esteja recebendo mais. Até porque eu evitei o escritor, porque o escritor sou eu mesmo. Aliás, se eu fosse você, eu evitaria o Mauro, não o escritor que está fazendo aqui. Eu evitaria ter comprado esse livro. Mas, de novo, como eu tenho um humor autodestrutivo, que é uma boa maneira de vencer a minha timidez, eu quero aproveitar o pós-fácil, já que eu não falei no livro, vou falar aqui. Eu sou um cara extremamente tímido. E como é que eu me inventei, eu me superei na timidez? Falando merda, saindo falando, aparecendo, porque é um bom jeito de eu aparecer, eu só entrego o que eu quero ou evito que você entre no meu círculo de fogo. Aqui dentro só eu sei. Como eu não gosto de olhar para dentro, nem eu sei. Ou seja, tudo que você leu, eu não tenho a menor ideia. Como eu já disse, eu não sou especialista. Eu gosto de ser um apaixonado. Se você me falar que eu moro especialista, eu falei, não, eu sou um apaixonado. E o que é um apaixonado? É um cara que faz muita merda, compra flor quando não deve, compra chocolate quando não deve, fala que o Darim é melhor que o Beckenbauer, enfim, ele não é um apaixonado. Mas eu prefiro ser um apaixonado especialista, porque você pode falar que eu sou especialista, e eu não sou. Agora você pode me chamar de apaixonado, e isso eu sou. Perfeito, mano.